temos mais uma boa notícia. Mais um caso foi descartado, não é verdade? Bom dia para você, Paulo Vitor. Bom dia, doutor Fábio Laureano. Bom dia, Tenente Coronel Márcio. Bom dia, doutor Daniel Luci. E para os nossos ouvintes da Rádio Muriaé e também para os internautas. É mais uma reunião de membros que compõem o Comitê Gestor Coronavírus em Muriaé e sempre com o objetivo de levar informação segura, verdadeira e oficial para você que nos acompanha, dentro do princípio da transparência e da publicidade. Você mesmo adiantou, Paulo Vitor, essa boa notícia de mais um resultado que chegou negativo em nossa cidade. O que nos preocupa é que essas informações de resultados negativos promova, na verdade, uma falsa impressão na população de que a situação está controlada e de que a gente pode, então, refrescar e afrouxar nas medidas adotadas. Pelo contrário, é momento de nós nos mantermos focados, de nós nos mantermos disciplinados na situação da disciplina, do atendimento às medidas deliberadas pelo Comitê Gestor. E eu fico muito feliz porque nesse momento nós estamos todos comprometidos com a saúde da população de Muriaé, com esse período de prevenção, já que esse vírus ele é desconhecido, não existe ainda um remédio farmacológico para combatê-lo e o melhor combate é a prevenção. Agora, doutor Fábio Laureano, a gente percebe que várias fake news foram disseminadas nos últimos dias, inclusive a Rádio Muriaé está combatendo afinco todas essas falsas informações mentirosas que acabam prejudicando a vida das pessoas e cria-se um pânico nesse momento desnecessários. Quais são as recomendações, quais são as iniciativas que o Ministério Público vem trabalhando para ajudar a combater as fake news? Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas do Comitê Gestor aqui na empresa. É difícil a gente entender o que passa pela cabeça de pessoas que, num momento como esse, têm a coragem, a covardia e a disfarçatez de espalhar doenças mentirosas, de espalhar notícias mentirosas. Num momento desse, em que a calma, em que o cuidado é de extrema importância para a sociedade. Algumas pessoas, ontem teve um rapaz que publicou que tinha morto 9 pessoas incubadas, pelo menos se ele soubesse o que ele falava, era melhor. Mas a gente, ontem no Comitê Gestor, já tomamos providências em relação a medidas de cunho policial em relação aos autores dessas fake news e os veículos também onde elas são divulgadas. Então a gente tem que ter responsabilidade. O município, através dos seus órgãos de imprensa, está à disposição para confirmação de qualquer notícia. Da mesma forma, as casas também, o Hospital São Paulo, têm divulgado informes acerca da ausência de casos confirmados naquela instituição. Então, dizer o seguinte, o comitê ele é democrático, ele é transparente e eu gostaria que todos os órgãos, todos os veículos, todos os sites, blogs, sei lá o nome que seja, fizessem a confirmação dos dados antes de fazer a sua veiculação. Porque a responsabilidade, como já assentado pelo STF, não é somente do autor da fake news, mas também de quem é disseminado. Prefeito Grego, qual a análise que o senhor faz até esse momento do combate ao Covid-19 aqui no município? Ainda é muito cedo para a gente fazer um balanço, mas de mais positivo é que as medidas que nós estamos adotando, elas estão certamente contribuindo para os resultados que já estamos obtendo. E o mais importante nisso tudo, mesmo com todo o transtorno que está sendo causado na vida de todas as pessoas,
A população está entendendo a gravidade e está colaborando. Eu sei que a situação é difícil. Eu também me preocupo. Eu estou prefeito, mas além do cargo que eu estou ocupando, eu também tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida profissional, eu tenho funcionários de empresas e o transtorno ele é para todos nós. Mas nesse momento estamos priorizando vidas. Eu estou insistindo nessa fala porque é importante dizer que medidas drásticas são muito difíceis até para o próprio comitê gestor tomar. Nós pensamos, repensamos antes de fazer as deliberações, mas o que nos move é salvaguardar, é resguardar a vida da população de Muriaé, em especial a vida das pessoas que compõem os grupos de maior risco. Está conosco aqui também, participando desta entrevista, o Tenente Coronel Márcio, responsável pelo 47º Batalhão da Polícia Militar. Tenente Coronel, seja bem-vindo à Rádio Muriaé. Com relação à segurança pública, quais as medidas que estão sendo adotadas esses últimos dias? Bom dia a você, ouvinte, bom dia aos membros do comitê aqui presente. Nós, Polícia Militar, não somente aqui em Muriaé, mas os 18 municípios que compõem a área do 47º Batalhão, em todo o estado de Minas Gerais, temos nos mobilizado em apoiar todas as ações de combate e prevenção à disseminação do coronavírus aqui no nosso estado. As nossas rotinas operacionais foram adaptadas, nós nos mobilizando junto com os órgãos de saúde, o sistema de saúde de forma geral, estamos apoiando em todas as medidas que nos são necessárias, estamos trabalhando no convencimento da população, e o que nós precisamos é que realmente as pessoas levem a sério. Nós queremos ajudar as pessoas e o nosso foco tem que ser, nesse momento, em cuidar uns dos outros. A gente tem procurado contactar as pessoas naqueles estabelecimentos ainda que permanecem abertos e que não deveriam estar com aglomeração, temos orientado, as pessoas têm acatado, isso é muito positivo. E a gente precisa continuar nesse trabalho, mas também não esguarnecer a nossa segurança pessoal. Algumas rotinas das pessoas modificaram nesse período, alguns tipos de estabelecimentos ou de empreendimentos foram potencializados em suas demandas, e isso gera também, de certa forma, uma necessidade de atenção da comunidade. Então a gente precisa que todos estejam preocupados também com a sua segurança pessoal nesse momento, para que a gente não tenha problemas relacionados à segurança pública diretamente. Continuem confiando no trabalho da Polícia Militar, continuem denunciando as ações de criminosos, estamos à disposição e atentos aqui às 24 horas por dia para responder a denúncia que o senhor apresentou. Tá certo, Tenente Coronel, muito obrigado pelas suas informações. Está conosco aqui também participando dessa entrevista o infectologista Daniel Lissi, ele que tem sido um dos portas-vozes da Prefeitura de Muriaé com relação ao combate ao coronavírus, trazendo informações precisas. Doutor Daniel, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Muriaé mais uma vez. Quais são as recomendações que vocês estão passando aos profissionais de saúde que estão colhendo os testes dessas pessoas que estão com suspeita de coronavírus? Bom dia ouvintes, bom dia Muriaé. Essas informações elas mudam a cada momento, a cada dia a gente tem novas determinações tanto perante a questão do governo federal em relação ao estado. Essas mudanças elas são atualizadas em relação às nossas decisões dentro do comitê e o que a gente tem que fazer em relação ao enfrentamento tanto da questão da saúde quanto do comitê. Aí decisões políticas. Então, houve uma determinação por parte do governo do estado em definir que o estado de Minas Gerais passou a ser considerado como transmissão comunitária. Isso significa em que a gente já tem casos em que não consegue mais a relação com vínculos, ou a gente já pulou mais de 5 cadeias em relação à transmissão do caso índice. Significa que nós já temos o coronavírus e muito provavelmente já não conseguimos mais determinar quem é risco ou quem não é. Perante essa determinação, nós mudamos a forma, nós município não, o Estado modifica a forma de ação em relação à contingência da crise. Então, o que na semana anterior a gente tinha orientação de testar
todos os casos suspeitos, né? E essas testagens elas são feitas por regras e por fluxos determinados pelo Estado. Um médico não tem como tomar a decisão de fazer se aquilo não for passado pelo Estado. Então não existe a possibilidade de eu, como médico, meu CRM, tomar a decisão se eu faço ou não. A gente realmente segue recomendações que são recomendações federais e estaduais. Então a testagem, a partir dessa declaração, dessa determinação pelo governo do Estado, de a gente passar a ser transmissão comunitária, passa a ser a testagem apenas para os pacientes que desenvolvem a forma grave. Então você que tem um resfriado comum, que for procurar o seu atendimento médico, independente de qual seja o local, unidade básica de saúde ou consultório médico, ou mesmo porta de hospital, onde você não deve fazer, se você tiver um caso leve, você não será testado pela rede pública, tá ok? E você só será testado, o paciente só será testado se ele desenvolver sintomas graves da doença e aqueles que merecem inclusive internação. Então, a partir de hoje, não adianta você cobrar do seu médico, cobrar do serviço do sistema de saúde, que nós respeitaremos as determinações que são de ordens superiores. Doutor, falando especificamente de Muriaé, a previsão para os próximos dias é que os casos realmente aumentem, ou a gente pode ser otimista em achar que os casos vão estabilizar e nas próximas semanas essa situação já vai estar controlada aqui na cidade? Qual a perspectiva que vocês têm? A previsão em relação ao coronavírus mundial é que novos casos venham a acontecer. Okay? Muito provavelmente teremos nas próximas 2 a 3 semanas casos confirmados em Muriaé. Dificilmente não teremos. As nossas ações e as ações mundiais não são para que não tenham, e sim, de preferência para que não tenham, mas objetivamente a gente quer reduzir o número de casos que apareçam no mesmo momento, ou seja, a gente quer fazer com que a gente consiga distribuir o número de casos através do período para que o sistema de saúde seja capaz de abraçar, seja capaz de escoar os casos à medida que chegam. Se a gente tiver todos os casos acontecendo dentro do mesmo período, de um período, um curto espaço de tempo, a gente não terá condições para atender a todos. Então, a população de Muriaé, ela precisa ter consciência, não afrouxar, tomando as palavras do prefeito Grego, não afrouxar em relação às suas atitudes, a gente continuar respeitando o isolamento e o distanciamento social. Nós precisamos continuar nos comportando como coletivo, a gente precisa ter as orientações em relação às fake news, porque hoje nós precisamos substituir o pânico que nós estamos vivendo, a tensão que nós estamos vivendo por solidariedade. Então, hoje a gente precisa de dar notícias de solidariedade, se comportar como solidariedade, ao invés de se comportar de forma errônea como fake news, conforme o doutor representando o Ministério Público acabou de expor para a gente. Prefeito Grego, nesse momento é importante que a população siga as recomendações que estão sendo passadas através dos veículos de comunicação e também da Prefeitura Municipal, não é verdade? A população, de um modo geral, tem se demonstrado ordeira e disciplinada. Infelizmente, existem poucos que insistem em não acreditar na gravidade do momento que estamos passando. Quero dizer que nós estamos aqui trabalhando, vocês, imprensa, nós, no comitê gestor, diversas áreas de serviços essenciais no nosso município, servidores diversos, pessoal da linha de frente da saúde, alguns servidores da educação preparando alimentação em algumas creches polo, o pessoal do DENSUR, porque DENSUR está ligado diretamente à saúde pública. Como que a gente vai imaginar a nossa cidade sem a limpeza urbana, sem a coleta de lixo domiciliar, sem manutenção nas redes de esgoto quando rompe uma rede, sem manutenção nas redes de água potável para levar água para a casa das pessoas, já que uma das orientações é que a gente tenha um cuidado triplicado em relação à nossa higiene pessoal. Então, são equipes que não podem parar. Equipe da Capina, equipe que está aqui para zelar pelo mínimo conforto, pela mínima ordem na nossa cidade. A gente está tomando as devidas precauções e nós estamos
trabalhando para que você possa ficar na sua casa. Por favor, eu sei que não é fácil, muitas vezes é muito difícil. Eu sei que a gente também se sente angustiado quando a gente fica nessa sensação de prisão dentro da própria casa, mas é como foi dito agora pelo doutor Daniel Lissi. É momento de nós mostrarmos a nossa solidariedade. É momento da gente ouvir algo que nos faz bem, independente do seu credo. Acompanhe lá uma oração, um culto, online, pela internet. Procure falar com os seus familiares, com seus amigos que não moram na mesma casa, através dos aplicativos disponíveis. Ouça uma boa música. Enfim, seja criativo para que a sua qualidade de vida também possa ser uma qualidade de vida agradável dentro daquilo que é possível, porque todos nós estamos passando pela mesma situação de dificuldade, de desconforto, de angústia. Como foi feita a pergunta para o Tenente Coronel, qual a previsão dessa situação acabar? Não temos. Gostaríamos de ter. Isso também nos angustia, porque a gente sabe e imagina o transtorno e o caos econômico, financeiro, social que vai gerar. E para falar em caos, a prefeitura está muito atenta, o comitê gestor e tal está muito atento. E muitos de vocês que estão nos acompanhando pelas ondas da Rádio Muriaé ou pela internet, nós temos a obrigação legal, não é uma opção. Nós precisamos entregar nas residências das pessoas as contas, inclusive a de IPTU. Mas uma boa notícia que eu já quero, ontem já disse, hoje mais uma vez vou repetir: não se preocupe com as primeiras parcelas do IPTU. Não se preocupe com a parcela que vai vencer agora no dia 31 de março. Não se preocupe com a parcela que vai vencer em abril. Não se preocupe, por enquanto, com a parcela que vai vencer em maio. Por quê? Porque nós estamos aqui estudando, decidindo qual vai ser a melhor atitude que nós vamos poder tomar, respaldado pela lei, para que ninguém seja acusado depois de improbidade administrativa, de desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, ser acusado de renunciador de recursos fiscais. Então, é importante, nós aqui estamos trabalhando. Eu sei que você deve ter dezenas de perguntas, dezenas de dúvidas, e nós estamos empenhados em a cada dia ir respondendo, dando uma resposta para cada pergunta, para cada dúvida dessa. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui na linha de frente para desempenhar essa função, para amenizar o transtorno na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos. Então, por favor, permaneça e fique em casa. Um grande problema que nós enfrentamos, e é comum, é senso comum entre nós, e o Dr. Fábio vai abordar esse assunto, é em relação aos moradores de rua que insistem em permanecer na rua, e o Dr. Fábio vai abordar esse tema agora, Paulo Vitor. Exatamente isso que eu ia perguntar ao Dr. Fábio nesse momento. Com relação aos moradores de rua, doutor, quais são os procedimentos que serão adotados? Paulo Vitor, é importante dizer o seguinte: nenhum dos equipamentos de atenção à população em situação de rua, os equipamentos municipais, nenhum deles teve seu funcionamento suspenso. Todos estão funcionando normalmente como serviço essencial em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Contudo, o que a gente tem apreciado e a gente tem visto é a resistência de algumas dessas pessoas em acatar as novas regras que são necessárias. Não há como a gente ter uma unidade de acolhimento desses moradores de rua que eles não respeitem o mínimo das regras que estejam lá. Então, medidas terão que ser tomadas em relação a essas pessoas, que também não é justo, por conta de um ou dois refratários, nós promovermos a exposição das outras pessoas que acatam. Então, serão medidas
que terão que ser tomadas. Hoje havia aglomeração de alguns deles em alguma praça da cidade, e a gente realmente vai tomar medidas, se forem necessárias, enérgicas em relação a isso. Tá certo, doutor Fábio Laureano, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Mulher. Suas considerações? É importante o seguinte, que a população não se vale agora de uma... não, eu tenho que ajudar aquela pessoa que está ali na rua, eu vou levar comida para ela porque ela está ali. Não é com esse tipo de caridade, entre aspas, que a gente vai resolver o problema deles. Pelo contrário, nós estaremos estimulando para que eles permaneçam na rua. O que, para todos os sentidos, até para a saúde deles, é o que há de pior. Então, a distribuição, entregar uma quentinha para eles que estão ali na rua, infelizmente, essa boa ação não vai ter bons resultados para eles. Tá? Então, pedir à população que, se for necessário, acione o serviço social, acione a PM, acione o Ministério Público, para que a gente possa ver quais são as medidas que a gente vai tomar em relação a eles. Posso garantir uma coisa aos ouvintes: eles não estão desamparados. Os serviços de atendimento da população em situação de rua não foram suspensos. Eles continuam funcionando normalmente. Então, eles estão naquela situação por uma opção deles. Tá certo, doutor Fábio Laureano, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Mulher. Muito obrigado a vocês, Pedro. Obrigado a vocês. Mais uma vez gostaria de agradecer ao prefeito, especialmente hoje ao Tenente Coronel, que ontem passou a integrar o comitê junto conosco. A PM vai ser de extrema importância, de extrema relevância nisso tudo. E ao doutor Daniel Lissi, qualquer palavra dirigida a ele seria pequena, então eu vou somente dizer muito obrigado. Tá certo. Tenente Coronel Márcio Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Mulher. Agradeço a oportunidade e a gente frisa a importância de todos nós estarmos participando em conjunto desse momento, levarmos a sério e apoiarmos uns aos outros, né? Evitar de estarmos aí suscetíveis nas ruas, procurarmos realmente ficar em casa e conscientizar as pessoas idosas. A gente tem ainda alguns idosos nas ruas e a gente tem procurado orientar, mas se a família não se mobilizar, essa mensagem não surte efeito. Nós precisamos que cuidemos dos nossos idosos também. Doutor Daniel Lissi, é sempre um prazer ouvir os seus esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho realizado frente do Departamento de Infectologia da Prefeitura de Muriaé. Suas considerações finais. Quero agradecer as considerações, a atenção, quero agradecer a atenção dos ouvintes e solicitar que realmente a gente se solidarize e a gente siga as orientações. Nós não tomamos decisões daquilo que a gente acha, nós tomamos decisões, são decisões técnicas, nós tomamos decisões com números, nós tomamos decisão a partir de grandes entidades, de grandes serviços, de grandes autoridades em relação ao assunto. Então, a gente está convicto que a gente está fazendo o melhor para a cidade e nesse momento a gente pede que não haja alarme, não haja alarde e que a gente tente ficar o máximo possível em casa, com sintomas brandos permaneçam em casa. Caso você tenha falta de ar, você procure uma porta de hospital. A porta de hospital hoje é uma situação de risco e a porta do hospital hoje são situações em que haveremos enfrentamento, funil, às vezes aumento de demanda e a incapacidade às vezes de atendimento. Então, que cada um se conscientize de procurar o hospital realmente na hora necessária. Obrigado. Tá certo, prefeito Grego, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no seu gabinete, né, exclusivamente hoje, tendo esse programa sendo feito aqui do Centro Administrativo. Obrigado a você, Paulo Vitor, obrigado a todos que nos permitiram adentrar nos locais onde as pessoas se encontram, seja em casa, seja no trabalho, seja no veículo. E fica aqui o último lembrete. Eu tenho rodado pela cidade e tenho visto ainda em alguns semáforos, em alguns sinais de trânsito, alguns vendedores ambulantes insistindo em vender alguma coisa para você, motorista, para sua segurança. Não abra o vidro, porque a pessoa está do seu lado, respirando, colocando partículas, gotículas sobre você. Então, por favor, nos ajude, não abra
o vidro do seu carro, não compre nada nos sinais, para resguardar a sua saúde em primeiro lugar. Essa é a nossa preocupação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muita sabedoria, porque o momento requer isso. Como disse Salomão lá nas Escrituras Sagradas, não quero nada, Senhor, só quero sabedoria. E é disso que todos nós precisamos. E faço das palavras do doutor Fábio Laureano as minhas. Muito obrigado a todos. Tá certo. Jorge Luiz, eu volto com você no estúdio.